Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que fala sobre a fidelidade a Deus. Ele nos diz que depois das primeiras prédicas, as primeiras preleções, as primeiras palestras ali de Jesus, com relação à edificação do reino de Deus, os trabalhos, os discípulos começaram ali algumas perguntas, até uma certa incompreensão. Eles perguntavam se a Boa Nova reclamaria, se exigiria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Vejam que bonita e poética essa frase. Que Deus, nós ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. A sua dedicação nos cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Então aqui fala desse imenso amor, desse imenso carinho, desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E que a fidelidade a Deus deve se traduzir nisso, nessa comunhão, nessa sintonia com esse Pai de amor, que é justiça, mas também é misericórdia, desse Pai ali de amor e de bondade. E Jesus continua dizendo: acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Ou seja, é uma reflexão para nos perguntarmos: nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas nós nos sentimos que somos os seus filhos? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é justiça, que Ele é bondade, mas nós sentimos Ele dentro de nós como um grande amigo, como um grande Pai de fato? Porque, como Ele diz, se não seríamos repudiarmos, seríamos abrirmos mão desse vínculo de filhos que somos. É uma reflexão bem interessante. Como eu tenho me sentido com Deus, de que maneira Ele está presente na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, De que forma eu sinto de fato esse amor desse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício, as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, os discípulos perguntavam ao Mestre sobre as dificuldades de servir ali ao reino de Deus, ao bem, à luta pela justiça. E Jesus então pergunta para eles: mas será que os prazeres que buscamos no mundo também não exigem, não cobram imposto? Ele fala do vaidoso, do avarento, aquele extremamente apegado aqui aos bens materiais. Qual é o preço que o mundo cobra para que nos mantenhamos nessa condição? Qual é o sofrimento, qual a inquietação pelo medo de perder, pelo medo de sermos anônimos, de não termos sucesso na vida, de não termos uma projeção, e vamos esquecendo ali das coisas mais simples, mas daquelas coisas que também nos trazem mais serenidade, mais paz. Então, Jesus nos traz essa reflexão. Nós vamos resumindo, já que o texto é bastante longo,
pincelando aqui alguns pontos mais importantes. Jesus continua dizendo: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir-nos Deus a lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino da terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Desde sempre. Desde sempre Deus ali tem nos ajudado, nem sempre trazendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza trazendo aquilo que precisamos, aquilo que é necessário ali para o nosso crescimento, para a nossa reflexão. E Tiago, um dos discípulos, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente na vitória e na ventura, na vitória e na felicidade, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo, e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós só acreditamos em Deus, acreditamos na sua bondade nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias em que estamos bem, nos dias em que as coisas dão certo. Porque quando aparentemente elas não dão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Então essa confiança, se confiamos que Deus é justo, é bondoso, Ele é perfeito, essa justiça se faz presente quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. É aquele exemplo de quando tem ali um terremoto em que nós percebemos que um bebê sobrevive nas condições mais adversas, surpreendendo ali aos bombeiros, aos médicos, e nós dizemos: poxa, a mão de Deus estava ali. Mas se esse mesmo bebê falecesse e desencarnasse, a mão de Deus também estaria ali. Ele não deixaria de ter ali o amparo necessário, mas o desencarne seria ali, faria parte da trajetória dele e dos familiares que ficariam. Então, do ponto de vista espiritual, Deus está sempre correto, Deus é sempre justo, e essa proteção, ela está sempre nos dias alegres, como nos dias tristes, nos dias cinzentos, porque se os dias alegres nos estimulam, os dias cinzentos nos levam ali à reflexão e ao aprendizado também. Mas Deus sempre está em todos esses dias. Jesus continua dizendo: nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que rica essa passagem. Nós não devemos pensar num Deus que concede, que traz sempre aquilo que pedimos, que atende todos os nossos desejos, mas num Pai que educa. Assim como os pais aqui na Terra, eles não dão tudo que os filhos querem, e os filhos choram, esperneiam, se aborrecem, ficam ali revoltados até, mas esse Pai, ele não é um Pai que concede tudo, mas é um Pai que educa, porque sabe que determinadas coisas que são negadas são ali aprendizados, até para a valorização desse filho, porque se esse filho tem tudo, ele não sabe ali lidar, ele não valoriza, ele faz mau uso. Então vejam que Jesus diz: não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas sim num Pai que aperfeiçoa. Vejam,
não num Deus que recompensa, mas um Pai que aperfeiçoa. Porque podemos fazer muitas coisas ao longo da vida buscando uma recompensa. Olha, eu fiz isso, Deus há de me recompensar. Eu fiz isso, Deus há de me pagar. Mas não é um Pai que recompensa, mas é aquele que aperfeiçoa, que faz com que sejamos ali espíritos melhores, pessoas melhores, né? Então, procuremos não estabelecer essa relação de troca, né, de escambo ali com Deus, né, propondo coisas, esperando uma resposta imediata. É aquilo que sempre temos aprendido. Nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos regar, nós devemos cuidar dessa plantação. Mas a colheita, ela pertence ali a Deus, no seu devido tempo, nas suas devidas condições. Ele sabe exatamente o que cada um de nós, o que nós precisamos. Por isso é sempre importante não ficarmos comparando a nossa vida com o outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Porque quando nós comparamos o tempo todo, nós não valorizamos aquilo que nós temos, desejosos de ter aquilo que o outro tem. E as nossas aparências enganam. Vemos o outro ali e pensamos como essa pessoa é feliz com aquilo que ela tem, com a família que ela tem, com o emprego que ela tem. Mas no fundo ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes olhamos para o outro desejando o que eles têm, e eles estão olhando para nós desejando aquilo que nós temos, a vida que nós temos. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem um mapa aqui na Terra de aprendizados, e essas necessidades são muito peculiares, são muito particulares, são pessoais. Então, portanto, cuidado quando nós ficamos comparando ou desejando a vida do outro, porque mais uma vez reforçamos, nós não valorizamos aquilo que já temos, aquilo que já está ao nosso alcance, né? Fazendo o melhor com aquilo que está ali nas nossas mãos, ao invés de desejarmos aquilo que ainda está por vir. E um discípulo pergunta: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, não seria melhor nos afastarmos de tantas dificuldades, das maldades e ficarmos ali em meditação, em contemplação? Que diríamos do filho? Jesus responde. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Ou seja, se permanecêssemos em eterno repouso, ficaríamos ali submersos no nosso comodismo, não cresceríamos, não nos desenvolveríamos. No outro momento, André diz a Jesus: Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e confiança. Mas se prova a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez ele reforça esse ponto. Quando está tudo bem, é fácil nós sermos gratos a Deus, sermos fiéis. Mas se prova de fato a fidelidade quando tudo parece contrariar, aquelas fases em que parece que tudo acontece de uma vez, que nós nos sentimos sozinhos. Vejam, o fato de nos sentirmos sozinhos não quer dizer que estejamos sozinhos. Deus está ali ao nosso lado, os Espíritos nos intuindo, mas para que nós recebamos essa ajuda é preciso que estejamos com o coração, com a nossa mente aberta, prontos ali para receber esse amparo e auxílio, dispostos a seguir as recomendações que o Evangelho nos convida. Então, quantas perguntas nós temos cujas respostas nós encontramos no Evangelho, cujas respostas nós encontramos dentro de nós, na prece, na reflexão. No entanto, mergulhados ali na revolta, na ingratidão, nós não percebemos esse carinho, esse auxílio que nos cerca, que nos rodeia, dos espíritos amorosos, daqueles que do outro lado vibram por nós,
os próprios amigos e companheiros aqui na Terra, né? Agimos como aquela tartaruga que enfia a cabeça ali dentro do casco, isolada do mundo, se sentindo sozinha, quando o que falta muitas vezes é abrirmos os nossos olhos, né? Não mergulharmos tanto na autopiedade, na queixa, e percebermos o amparo e assistência que nos cerca, que nos rodeia. Jesus continua dizendo: o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus continua dizendo: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então vejam que o André ali, um discípulo, ele se questiona, né, como ele doente poderia trabalhar, ajudar como os demais companheiros, e Jesus fala que ainda que ele estivesse privado da palavra, do ouvir, ainda que ele estivesse privado da visão, ainda assim ele poderia servir ali com a paciência, né, com a fé, com a coragem, porque são virtudes ali que, sem dúvida, elas auxiliariam a ele e também àqueles que o rodeiam. Então, tudo são escolhas na vida, né? Escolher reclamar, escolher desistir, escolher nos sentirmos sozinhos, ou escolhermos, apesar das lutas, apesar das angústias, caminharmos, confiarmos, cultivarmos os momentos de alegria, observá-los e valorizá-los e agradecer por eles. Tudo são escolhas, né? Então, onde quer que nós estejamos, na condição que estejamos, nós somos e podemos servir. Aquele ditado que fala que um pouco com Deus é muito, e que não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes esperamos as condições ideais. Quando eu estiver mais saúde, quando eu estiver com mais tranquilidade, quando meus filhos estiverem criados. Então, fica sempre no futuro. Quando? E se olharmos ao nosso redor o que já temos, com as condições que já temos, ainda que não sejam as condições que sonhamos, as consideradas ideais, há muito que pode ser feito. Uma pessoa me falou uma vez uma frase bem interessante que dizia: o bom é inimigo do ótimo. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja uma coisa excelente, que seja ótima, que seja perfeita, e já temos o bom e não fazemos. Então é preferível o pouco bom do que o nada que seja ótimo, que só fica no nosso plano, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, e que nunca saem ali do papel, né? Então façamos, ainda que seja pouco, mas com boa vontade. Mais uma vez aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito. E assim, fazendo pouco, nós vamos nos preparando gradativamente para fazermos coisas maiores, né? Mas temos que dar ali o primeiro passo com aquilo que já temos, onde Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, né? Enfim, não deixemos para amanhã para começar. Procuremos dar o primeiro passo agora. Então nós vamos encerrando, sempre gratos a Deus, a Jesus. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Nós vamos buscar para nossa reflexão no livro
Alerta da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, o tema que ela nos traz como pontos vulneráveis, que seriam aqueles pontos que ainda trazemos, né? São as nossas fragilidades, as nossas tendências, né? Aquilo que ainda nos leva a determinados arrastamentos. Então, ela inicia colocando: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente, as tentações se te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. Se te espicaçam o interesse, a ganância e a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Então, por isso que ela está nos colocando que, diante desses pontos vulneráveis que nós trazemos, que são as nossas fraquezas, nós devemos revestir de forças, né? Esses pontos vulneráveis devem ser revestidos de forças. E quem que vai fazer essa empreitada? Nós mesmos, percebendo, né? Identificando esses pontos vulneráveis em nós mesmos. E ela continua: se te interessam a maledicência e a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Aqui, quem é ligado na maledicência, né? Nessa impiedade, que é o prazer de ver o erro alheio e passar adiante, né? E comentar, desenvolve uma antena, uma percepção. E com facilidade percebe certas coisas, né? Às vezes até deturpando, mas tem o olhar para essas situações. Por isso que ela coloca, descobrirás imperfeições e delícias alheios que aos outros passam despercebidos. Se preferes a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativa para a preguiça e o repouso exagerado. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas onde os outros defrontam recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina. Cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Tendências e aptidões, boas ou más, ressumam do pretérito espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. Então, ela está colocando, né, como sabemos, que tendências e aptidões, sejam elas boas ou más, elas ressumam de um passado espiritual, né? Faz parte ali da nossa bagagem, da nossa tendência, daquilo que somos até o momento. A tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então, ela nos orienta a renovar as forças,
vigiar as fraquezas e não ignorá-las ou desconhecê-las, né? Então, é vigiar as fraquezas para que elas se transformem com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquiste, trazes a marca íntima. Conforme te comprometeste, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, volves aos sítios familiares onde deves repará-lo. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Então, se nós temos aquele erro, né, que fica ali como uma matriz, uma marca, né, e que nós vamos ter que trabalhar tudo isso em nós, na encarnação presente, da mesma forma, olha, em relação às ações enobrecidas, aquilo que fizemos de bom, elas te induzem ao crescimento espiritual com superação das próprias forças, na grande arrancada do espírito. Então, esse é o ponto. Nessa bagagem, nós costumamos pensar que tem mais o nosso lado sombra, né? Mas, na verdade, esse mergulho no inconsciente pode nos ajudar a trazer de dentro de nós potencialidades, tendências que ficaram ali, não exploradas, porque nos deixamos levar na encarnação por uma determinada circunstância, né? Não te permitas concessões desconcertantes nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil te será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. E para explorar mais esse tema dos nossos pontos vulneráveis, desse lado sombra, nós vamos buscar alguns apontamentos no livro Espelho da Alma, mas antes nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele coloca uma mensagem que foi assinada por Lázaro em Paris em 1861, que vai nos falar sobre a afabilidade e a doçura. Ora, afabilidade e doçura são duas virtudes que nós devemos nos empenhar em conquistar. Mas nós vamos ver como não é assim tão simples. Vamos ver. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então, olha, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos em relação a termos amor pelo outro. Isso fará com que desenvolvamos a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Manifestação do quê? Da benevolência. Da benevolência para com o outro, que é fruto do amor ao próximo, né? Então, da benevolência nasce a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, aqui, esse espírito coloca que nem sempre as aparências traduzem a verdade, né? Porque a educação pode dar esse verniz de doçura, de afabilidade, né? Mas que não nascem do sentimento, e sim de um traquejo social, né? De um processo educativo. O mundo
está cheio de pessoas que trazem as deformidades ocultas. Aliás, voltando então. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Verniz é só uma aparência, né? O verniz é uma aparência. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo? Uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A esta classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Então, fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus, né? Então, nós vimos aqui que muitas vezes é uma máscara que nós usamos, essa educação, né, essa afabilidade, é uma máscara que nós usamos, nem sempre com a intenção ali de, dentro desses casos, né, de uma hipocrisia propriamente dita, mas um exercício, por quê? Nós sabemos que a vida em sociedade, né, ela exige de nós um determinado comportamento, né, uma determinada postura. Ninguém pode ser franco, ninguém pode exagerar na franqueza, falar exatamente o que está pensando em determinados momentos, porque isso inviabilizaria a vida em sociedade, o convívio social que deve acontecer. Então, evidentemente que são chamadas de máscaras, né? Essas personas que nós vamos assumindo, né? Para darmos conta ali de determinadas situações nas nossas vidas. Então, nós vamos ver, como eu havia dito no livro Espelhos da Alma, alguns pontos, peguei uma pincelada de alguns pontos que falam sobre essas máscaras, né? A persona. Então vamos lá. A persona, ou como denominamos cotidianamente, a máscara, é um aspecto essencial da psique para a convivência em sociedade. Afinal, se cada um agisse unicamente de acordo com seus desejos e impulsos, seria impossível a permanência ao lado da maioria das pessoas. Então, muitas coisas você assim, aceita, né? Na verdade, você não gostaria, mas você aceita até quantas coisas, né? Para que haja ali um bom convívio, né? O grande problema das máscaras, porque na verdade existe essa necessidade, quantas vezes, né?
Mas o grande problema das máscaras não está no uso que fazemos delas, mas no desconhecimento ou na inconsciência delas em nossas vidas. A dificuldade está em acreditarmos que realmente somos aquela pessoa que age da forma racionalmente estabelecida e idealizada. Então, digamos que o nosso ambiente de trabalho exija de nós uma postura muito cordial, muito educada, muito simpática. Evidentemente que nós vamos nos amoldar a isso, né? E agiremos desta forma, né? Criaremos ali esse perfil, né? Chamado aí por Jung de máscara, né? Persona. Então, o problema é se nós acreditarmos que nós somos assim, cordiais, solícitos, simpáticos, amigos, como nos manifestamos naquele ambiente, né? Por isso que lá o Espírito Lázaro no Evangelho, ele fala daqueles lá fora agem de uma determinada maneira, mas dentro de casa, onde se sentem à vontade, deixam vir o lado ali impositivo, cruel, agressivo, né? Porque lá fora ele sabe que não pode, né? Então, o problema de tudo isso é nós acreditarmos que somos aquilo que somos em determinados ambientes que exigem de nós um comportamento. Evidentemente que tudo é um exercício, porque esse comportamento nós devemos trazer para a nossa maneira de ser, que ele se repita em todos os ambientes em que estamos, porque tudo é uma resultante do exercício, mas que entendamos que nós não somos essa máscara, porque isso faz com que a gente não esteja atento aos pontos vulneráveis que vimos ali no primeiro texto da Joana de Ângeles, né? Em que ela fala sobre os pontos vulneráveis que nós podemos desconhecer. E desconhecendo, nós não vamos trabalhá-los, nós não vamos diluí-los como é o ideal, né? Mais adiante, nós temos nesse estudo que é feito, né, dessas colocações, categoricamente Jung afirma: infelizmente, não se pode negar que o homem, como um todo, é menos bom do que ele se imagina ou gostaria de ser. Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela se tornará. Então, quanto mais nós desprezarmos o nosso lado sombra, permitindo que ele se mantenha no nosso inconsciente, não trazendo ao nível consciente esses pontos que nós temos que trabalhar, né, nós daremos mais força a esse nosso lado. Que existe, o nosso lado sombra existe e é muito forte, né? Mais adiante, pincelando então, temos aqui o pior de tudo isso, porque ele está falando, né? Por ser uma atitude reprimida ou simplesmente desconhecida para o ego, quantas coisas nós não acreditamos que faríamos, quando falamos alguma coisa e percebemos que não deveríamos ter falado, aí pensamos, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer, não é? Por quê? Porque nos choca, muitas vezes, as coisas que falamos, sem falar nas que pensamos, né? Então, por ser uma atitude reprimida ou simplesmente desconhecida para o ego é o nosso eu consciente, né? Somos capazes de jurar que não agimos assim, ou que não fizemos com aquela intenção, afinal a sombra é inconsciente. O pior de tudo é que muitas vezes somos apenas nós que desconhecemos essa sombra. As pessoas que realmente se relacionam conosco, que convivem diariamente,
aquelas que precisam de nós e principalmente aquelas outras com quem não nos damos bem, identificam com muita facilidade esse lado sombrio em nós, né? É por esse motivo que popularmente se diz: se quiser saber quem é você, pergunte aos seus inimigos, né? Então, ficam essas reflexões e a proposta de mergulharmos, de nos exercitarmos nesse mergulho íntimo, devastando a floresta desse inconsciente que faz parte, né, da nossa personalidade como um todo, porque nós não somos apenas o eu consciente. Nós temos toda essa bagagem que é a resultante de tudo que somos até o momento. E nessa bagagem encontraremos coisas boas que devem ser trabalhadas, permitirmos que elas venham à tona, porque são essas coisas boas, são as atitudes positivas que passarmos a explorar em nós e a concretizar através de atitudes que irão diluindo este lado sombra. Ele precisa ser diluído, como Jung nos propõe e como a Joana de Ângeles trabalha esse lado psicológico, emocional, à luz da doutrina espírita nos livros da série psicológica, né? Então, fiquemos atentos, percebamos que deve haver um movimento. Se nos percebermos invejosos, e não é difícil nos percebermos invejosos desde que realmente estejamos atentos a nós mesmos, vejamos o que podemos fazer em nosso benefício com esse sentimento tão destrutivo, mas que pode nos impulsionar a lutar mais, a buscarmos mais, né? E desviarmos o nosso olhar do outro, achando que tudo acontece com ele e com a gente não, né? Por quê? Porque aí vamos focar o que podemos fazer em nosso favor. E com isso, realmente, esses sentimentos vão se diluindo, até que sejam vencidos. Ficam aí essas pinceladas para nossa reflexão. Que fiquemos em paz.